Opa, aí ó, lá já chegou. Legal. Aí, grande Alisson. A câmera começou errada aqui, só para Foi? deixar claro. Não, mas tá legal, tá legal. Cara, tá me ouvindo bem? Minha imagem tá chegando legal aí para você? Estou ouvindo bem, a imagem está perfeita. Eu quero saber também daqui para aí, né? A imagem está boa, está tranquila? Tudo massa, tudo massa. Eu só Certo. agradecer porque você disse que a imagem está perfeita, né? Porque uma imagem comigo, eu não sei se está perfeita, né? Talvez esteja mais Não, do está que perfeita, perfeita. está ótima. Não só está perfeita, como está completa. Tá certo. Brincadeira. Ó, hoje eu não tô com minha xícara de rock and roll que o Natanael me deu, mas hoje eu tô aqui com minha xícara Guerreiro do Petróleo, né? Essa daqui, meu amigo, é pesada demais, né? Foi muito legal quando eu ganhei essa xícara aí. Grande Alisson, como você está? Tá tudo bem? Tá tudo Muito tranquilo? bem, muito feliz. Que bom. Agradecer ao pessoal que veio prestigiar essa live, agradecer também a quem compartilhou, tá bom? A quem fez um trabalho em conjunto, para Legal. que a gente trabalhe aí da melhor maneira para fazer uma live que corresponda ao trabalho, né? Em grupo. Que bom, cara, que bom. De cara, assim, cara, eu queria te agradecer demais, mais uma vez, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar batendo esse papo. Eu sei que a vida da gente está numa correria aí muito agitada, mas, assim, você sempre disponível, aí, sempre solícito, e eu quero te agradecer demais mesmo por estar aqui compartilhando o seu tempo, seu conhecimento, né, junto com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu, você, todo mundo aprende. Isso é importante demais, cara. Muito legal mesmo. Ter a companhia, a E eu sua agradeço companhia pela e a companhia oportunidade, dessa tá bom? galera toda que está aqui com a gente, né, velho? Uma galera massa hoje aqui. Que bom, fico feliz mesmo da gente estar aqui batendo esse papo. Legal? Alisson, eu te Legal. convidei para a gente bater um papo sobre DHSV, né? O Alisson, inclusive, fez uma arte aí muito bacana, tá? Ficou aí nos stories da gente, está aí no feed, né, do Instagram também. E eu vou pedir permissão a ele aqui, logo no lado, pedir logo a ele aqui, porque aí não deixa ele dizer não, né? Quem quiser aquela imagem, manda uma mensagem aí pra gente aqui no Instagram, que aí a gente manda para você, que tá muito legal. Depois você pode dar uma olhada aí no Instagram, você vai ver que tem uma projeção que ele fez aí em 3D, tá muito interessante. Você vai ver o DHSV em corte, vai ver por dentro o funcionamento dela, muito interessante. Mas antes, Alisson, eu queria ir mais uma vez, eu sei que tem uma galera que te conhece, mas seria bacana aí, de repente vai lá que tem alguém que não te conhece ainda, acho difícil, mas eu queria que você ficasse à vontade aí, que se apresentasse aí, falasse um pouquinho da sua história aí, rapidamente, fazer um release, né, sobre a sua trajetória, sua ligação com o petróleo, e aí sim a gente entra especificamente nesse assunto DHSV. Então, eu me chamo Alisson Silva, eu sou o criador da Petroanimes. A Petroanimes é uma página, né, Instagram, LinkedIn, YouTube e Facebook de animações, né? Hoje somos, né, a página que mais oferta animações do mundo para o mundo do petróleo, tanto na parte de universidades, né, cursos técnicos, né, admiradores, como também na parte para empresas, né? Hoje trabalhamos com grandes empresas, citar as três aqui, Petrobras, PetroRio, PetroRecôncavo. Estamos conversando com outras também para trabalhar com essa oferta de animações para um melhor entendimento operacional na parte da animação, né? Ou seja, a gente tira ali do papel, né? A tecnologia permite isso, tiramos do papel e trazemos a animação. E sabemos, né, como o Wilson ele era parte de segurança, sabemos que o melhor entendimento da operacional, sabendo o que está fazendo, o que pode ocorrer, se aquilo não for um procedimento seguido, pode vir um acidente, né, pode vir a perdas de
ambiental, né, de material e principalmente de vidas, né? Então, não é só uma parte de animações para deixar legal o entendimento ali da operação de petróleo, mas sim em geral, mas sim para também, para quem esteja ali trabalhando, entender bem o que está fazendo. Então, eu sou o criador da Petroanimes, né? Eu trabalho também na área de petróleo, trabalhei durante 11 anos, e depois de 11 anos, né, em 2017 mais ou menos, eu comecei a fazer os projetos, né? Eu desenvolvi o conhecimento na parte da animação, de modelagens e animações, 2D e 3D, e daí, de lá para cá, eu venho trabalhando com a parte única de projetos, mas sempre envolvendo ali o conhecimento na parte de petróleo. Até porque, quando uma empresa ela pede para fazer um projeto, né, eu tenho que estudar todo o projeto ali, voltado à empresa, o que a empresa necessita, para que possa entregar tudo o que o cliente pede. Então, é um trabalho de evolução, que a cada projeto que eu faço, eu evoluo no que eu faço, né, que são nos projetos, e o conhecimento que a empresa me traz também, para entender tal funcionamento de equipamento, como esse da válvula de HSV, como outros. Legal, legal. Ó, galera que tá perguntando aí se a gente tá gravando a live, sim, vai ficar aqui gravada, né? Vai ficar aqui no IGTV aqui da PWB. Você vai poder aí depois compartilhar, assistir de novo. Vai ficar aqui para a galera aqui, não se preocupe, tá? Alisson, antes da gente entrar, cara, tem uma pergunta aí que, inclusive, algumas pessoas já fizeram em conversa, né? Conversando sobre você, falando sobre o seu trabalho. E, normalmente, quando eu estou conversando sobre o seu trabalho, as pessoas que conhecem, ela fala sempre, sinaliza sempre o grau de perfeição e de detalhes que você traz, cara, nos seus projetos, né, nas suas demonstrações em 3D. E você falou aí que você passou 11 anos trabalhando diretamente com petróleo, mas é algo impressionante, do tipo assim, cara, ele vai lá dentro do equipamento e tem muito detalhe, né? A gente conhece muita coisa aí de petróleo que está espalhado pela internet, enfim, um monte de meios aí de comunicação, mas o nível de detalhes que você traz, principalmente interno, que chama muita atenção também, cara. O que você poderia falar em relação a isso? Como é que chegou? Como é que você chega a esse nível de detalhe? Como é que você consegue enxergar aquilo que normalmente não é visto, né? A olho nu, vamos chamar assim, né? E aí eu percebo que você, por exemplo, pegando essa imagem que você produziu para a live de uma DHSV, né? Ela tem um corte ali, ela tem muitos detalhes internos, o funcionamento. Como é que você chega a esse nível de detalhe? Você pesquisa, é livro, é ao vivo? Como é que você configura, compõe esse nível de detalhamento que você traz para a gente? Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar aqui com a minha causa, né? Eu sempre tive dificuldade de aprender as coisas, as pessoas passando. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu normalmente ouço, né, o que o professor tem para falar, vou em casa, tento escrever, tento fazer alguma coisa, e como eu já falei em outras lives, eu não sei desenhar nada, tá bom? Mas eu sei fazer o risco ali para entender o projeto. Nada. Se me dá um copo, que é aquela piada, né? Se me dá um copo, eu não consigo fazer um círculo. Simples assim. Eu não sei. Não, olha, eu vou deixar claro. Não é que eu sei desenhar pouco, eu não sei desenhar nada. Nada. Caramba. E tenho 2 irmãos que sabem desenhar, né? Muito bem, mas eu não sei desenhar. Então, o que acontece? Eu riscava, né? E de repente, eu começava a compreender melhor o que acontecia, né? Até em física, aulas de física, né? O professor passa ali as imagens para que a gente possa entender melhor o processo. Então, foi quando eu comecei
a desenvolver essa técnica no PowerPoint, né? Foi a Roberta, minha namorada, que me ensinou a mexer no Word com 30 anos, hoje eu tenho 38, então não sabia fazer isso. E daí eu passei para o PowerPoint, como eu falei aqui a minha história antes, e daí eu fui evoluindo para o 3D. Então, eu comecei a querer ir mais a fundo. Equipamentos que eu não conhecia como tem por dentro, eu ia lá e tem imagem no Google, tem muita imagem no Google, que você pode pegar corte. Né? Então, eu começava a transformar aquela coisa, aquele projeto, para o 3D. Então, a partir daí, eu fui evoluindo, fui aprendendo com muitos erros, e eu garanto a vocês que a maioria dos... o que faz eu chegar próximo de um resultado tão bom foram erros. Porque se eu não tivesse errado, eu não teria chegado a pontos tão interessantes. Então, foi através de tentando, errando, até que aqueles erros criam a prática, né? E você começa a evoluir. E aí eu olho um equipamento e consigo trazer ele para a realidade na parte de dentro, sem os projetos, né? Eu olho a foto, olho a imagem, eu tiro três fotos ali, eu foto no Google e consigo fazer os projetos. Que legal. Mas cara, foi assim, foi dedicação para aprender, e hoje eu estou colhendo esse resultado, né? Mas ainda eu garanto a vocês que eu evoluo a cada projeto, evoluo a cada dia, e não pode parar, né? Não pode parar, porque sempre estudando, evoluindo, legal, e as coisas acontecendo, né? É isso aí, cara, desse jeito mesmo. Aí, o Valdson Muniz aqui está dizendo, Alisson conterrâneo checado. Um abraço, Carmopolitano. Que bom, que bom. Cara, então, Alisson... Então, que verdade, bom que tem pessoas de Carmópolis aqui, né? Como é? Muito bom. Que bom que tem pessoas de Carmópolis aqui, né, com a gente. Sim, muito bom. Sim. Carmópolis para o mundo, meu amigo. É isso aí. Alisson, então assim, cara, live passada, a gente teve uma live, foi muito legal também com o Kaique, aí a gente conversou um pouquinho sobre Packer, né? E a ideia desse bate-papo aí, desses encontros, a gente tem falado de uma máxima aí, que é exatamente o fato da integridade do poço, né? Do SGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Integridade de Poço. E não tem jeito, quando você fala de integridade de poço, SGIP, você acaba falando de Conjunto Solidário de Barreira, né? Que é o CSB, o tão conhecido CSB. E a gente resolveu ir conversando de detalhes, pontos, elementos que compõem esse Conjunto Solidário de Barreira. Um desses elementos, a gente conversou aí semana passada com o Kaique e foi falando sobre Packer, né? E essa semana a gente queria conversar de mais um elemento, né, que compõe esse Conjunto Solidário de Barreiras, né? Lembrando aqui para toda a galera que está aqui que a ideia do Conjunto Solidário de Barreira é impedir o fluxo, né, de qualquer fluido de forma involuntária, de forma não programada, por acidente. A ideia é essa, para que não ocorra nenhum tipo de vazamento de fluido para a superfície de maneira inadequada, certo? E um desses elementos, Alisson, é exatamente a DHSV. E aí eu queria, como eu sempre gosto de brincar aqui, eu digo sempre, vamos começar pelo começo. O que seria essa tal da DHSV? É um tipo de válvula, é um tampão, é o quê? Onde ela fica? Para que é ela? O que é essa DHSV? Só me permita fazer uma parte inicial ali, né? Que o que é que acontece? Quando a gente fala de integridade de poços, né? O Conjunto Solidário de Barreira, existe um específico para cada poço, né? Ou seja, existe um tipo de perfuração onshore, existe um tipo de perfuração offshore, que precisam de mais equipamentos, né? Aí eu estou falando na perfuração. Aí vamos para a parte da completação. Muitas formas também de completação, então cada uma necessita de um sistema diferente. E aí a gente vai para a produção, que é o nosso caso, né? Da DHSV. Só que existem vários tipos de estrutura de poços para a parte de produção.
por exemplo, a gente fala de uma DHSV para poços produtores surgentes, né? Por quê? Porque também pode existir para injetores, pode existir para gás lift, dependendo da necessidade, dependendo do que é exigido ali do que a geologia, a produção, a pressão oferta na parte do uso dessa barreira. Então, o que acontece? Bombeio mecânico, eu não posso botar uma DHSV, que tem um flap. Então, se eu for colocar, ele fecha, tá bom? É um BCP também. Então, é só para deixar uns pontos para a gente especificar bem. O DHSV é uma válvula, né, que é usada próximo da superfície e para sistema de emergência, né? Então, você está produzindo, então quando você usa essa válvula, ela tem um sistema, eu vou falar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, a válvula é uma válvula normal fechada, tá bom? Legal. Então, o que isso quer dizer? Se é uma válvula normal fechada, ela precisa de um dispositivo para abrir. Então, o que acontece? Esse dispositivo, para acionar o sistema mecânico dela, é um dispositivo hidráulico, né? Então, o DHSV também pode ser chamado de DSSS, né? Que é o dispositivo de segurança subsuperfície. Então, você vai ver também nesse ponto, ou é o VSSS, que é válvula de segurança de subsuperfície. Tá bom? Então, o que acontece? Essa válvula, ela tem um flap, então ela é uma válvula normal fechada, então você coloca pressão nela, então ela automaticamente abre. Quando essa energia, né, que é esse fluido hidráulico que ativa o sistema mecânico dela, é cortado, ela vai lá e fecha. Então, esse sistema mecânico dela é muito importante para proteger um poço de catástrofe, né, de coisas sérias que podem acontecer, que a gente pode, vamos debatendo durante a nossa live. Legal, legal. É bom até falar sobre isso, né? Você falou uma coisa interessante, que ela necessita de uma energia, né? De uma energia para que ela possa abrir, né? E ter o seu funcionamento atuante, né? Então, era até bom, eu vou até trazer um conceito aqui, talvez menos discutidos, né, no bate-papo no diário da galera, mas lembrando, galera, que existe aí o que a gente chama de elementos de CSB ativo e elementos de CSB potencial, né? Aí lembrando que o CSB ativo é aquele que ele não tem um modo de atuação. Por exemplo, a coluna de produção. A coluna de produção, ele é um elemento CSB ativo, né? O Parker, ele é um elemento CSB ativo. Já a DHSV, ela é um elemento de CSB potencial, porque ela necessita dessa energia aí que o Alisson falou, né? Para que ela possa ser acionada, para que ela tenha funcionamento, atuação, ela precisa de uma energia. Então, é bom para trazer esse conceito também para a galera aí, que é elementos de CSB ativo e potencial também. É muito comum da gente estar utilizando essa nomenclatura aí. Agora, ela funciona no formato, ela é hidráulica? Como é que ela funciona, Alisson? Nesse momento, o Kaique até deu uma contribuição aqui, que ele disse que ela fica instalada ali mais ou menos a 20 metros, né, da cabeça ali do poço, né? Abaixo da cabeça ali uns 20 metros. Mas como é que ela funciona, Alisson, nesse momento aí que ela está aí com, sei lá, 20 metros lá e já está instalada? Como é que é esse mecanismo de funcionamento que você falou aí, que é através de um sistema hidráulico? Esse é muito interessante porque em postos onshore, ela realmente fica ali a 2 tubos, né, abaixo, mas quando se trata em ambientes offshore, você tem que tomar muito cuidado com a gravidade da linha, né? Ou seja, aquele sistema, vamos aqui dizer uma lâmina d'água de 3.000 metros, digamos. Então, só aquela linha já cria uma pressão, né, para só o umbilical, né, que chega até a cabeça de completação molhada, ela já cria uma pressão que automaticamente pode abrir essa válvula. Então, tem um compensador.
né? Junto com que também você tem que tomar cuidado da posição da válvula, da DHSV, porque se você colocar em pontos que não sejam estratégicos, pode ter problema quando for fechar ela com hidratos, parafinas, ou coisas parecidas, tá bom? Então, é muito interessante isso que o Kaique colocou, porque tem essa parte também, né? Em terrestre, normalmente são 3 tubos, mas o marítimo são mais ou menos isso, né? Ou vai depender, no caso, né? Da profundidade, né? Do que oferta ali a partir da temperatura, da pressão no leito marinho. Então, para ativar essa válvula, você precisa, o flap, né, da válvula, você precisa de uma pressão, né? E essa pressão é hidráulica, né? É ativada no sistema hidráulico. Então, normalmente, a gente trabalha com um alimentador, né, na parte da superfície. Então, ele está ali ligado e controlando, né, pressão mínima e pressão máxima, para que essa válvula não venha fechar por acidente, né, e sempre a pressão máxima ali para ter uma margem, né, para ter um range que eu posso trabalhar ali. Eu posso chegar nesse máximo e nesse mínimo. E aí eu posso estar sempre alimentando ali a minha válvula com o sistema hidráulico, né. Ela é um sistema mecânico, mas para ser ativado, né, você precisa injetar fluido com um óleo, né, eu até esqueci a especificação do óleo que é utilizado, mas quem souber pode colocar aqui nos comentários que vai estar ajudando a nossa live. Pronto, bota aí, viu, galera? Quem souber aí qual é o tipo de óleo aí que usa na DHSV, coloca aí, viu, com a gente. Mas vamos lá, Alisson, pode ficar à vontade aí. Depois a gente vai vendo aí o tipo de óleo aí. Então, falando sobre a parte da pressão, né? Existe um manual, e como eu falei, terra, mar. Então, existe a parte ali do mar que são outros componentes, né? Dependendo aí da profundidade, do risco que é o poço. Então, o que é que acontece? Eu vou falar de uma específica aqui, da Salombrégé, né? Que é mais ou menos 1420 para ela começar a abrir. Então, quando ela começa a abrir, então você, para ter uma margem de segurança, quando o poço está equipado, você coloca 2.500, porque é 1000 PSI até a margem para ela começar a abrir ou fechar, no caso, né? Então você deixa com 2.500 e é o máximo 4.000 ali do sistema operacional. Mas só que alguns operadores gostam de deixar entre 3.000 e 2.500. Então, fala o quê? Quando ela está ali em 3.000, quando ela baixar de 3.000, de 2.500, a gente vai lá e alimenta. Alimenta até chegar ao 3.000 e normalmente não tem vazamento. Se for pouco, né, já tem um sistema de drenagem para que não tenha esse vazamento, mas é muito importante que ela não baixe de 2.500, né, porque certo que tem uma margem, né, tem uma margem de segurança, mas aí você perdeu a mão de 2.500, aí vai fugindo dos procedimentos, e aí essa válvula pode ser um problema depois. E é só deixar um ponto aqui interessante, que essas válvulas têm muitos problemas. Eu posso chegar aqui para você e falar assim, o que é que a válvula faz? Fechar e abrir. Pronto, isso aí já define o funcionamento da válvula, mas eu quero saber, era lá no poço. Normalmente tem um padrão de testes, né, que eu não sei se ainda está valendo, mas eu acredito que sim. Eu li alguns procedimentos dela antes, né, há um tempo atrás, e normalmente para poços terrestres eu tenho um período de 12 meses para fazer um teste nela, né? E depois de um ano, poços terrestres, completação seca, é claro, um shore, eu tenho o período de 12 meses para fazer o teste nela, né, de fechar e abertar e fazer também a pressão, o teste de pressão. Em completação seca offshore, onde a cabeça de produção é na superfície, eu tenho um período de 6 meses. Já em poços de completação molhada, né, que são as árvores de Natal molhada, eu tenho um período de 3 anos, né, porque para você trazer uma sonda, né, posicionar, então eles fazem com equipamentos com mais segurança, equipamentos mais caros, para permitir que tenha esse teste de 3 anos. Só que aí tem os problemas, que às vezes dão vazamento, essas válvulas, né? Tem um limite se ela está fechando. Tem siglas, né? Eu não vou tocar aqui muito nos assuntos das siglas, sim. Mas tem siglas para especificar quando ela está vazando ou quando ela não está fechando. Então, você consegue, através de testes, né, o limite ali, quanto ela pode dar passagem durante 1 minuto.
Então tem todo o processo, então tem todo esse cuidado com essa válvula que é muito importante. Mas tem caso também que já ocorreu e ocorreu com muita frequência e pode até ocorrer hoje dessa válvula ter problema, né, no flap. Ela não fecha ou não abre quando você quer. E aí é estudado, no caso, é estudado um sistema de segurança onde que eles colocam uma camisa, na frente da camisa deslizante da válvula, eles colocam uma camisa para impedir que essa válvula, se ela não está abrindo, ela lá fica aberta e não fecha. Então, eles conseguem produzir dessa forma, eles eliminam esse equipamento, né, como é que eu posso dizer, esse elemento solidário, primário de barreira, né, só que eles têm um sistema para poder fazer isso. Existe todo um processo para que isso seja aceito. Então, é nesses pontos que a gente também tem que estar falando aqui, que às vezes você pode chegar em um poço, tá com DHSV, mas está aberta, devido a um nível que colocaram, mas está funcionando o poço. Por quê? Então, tem todo um acerto ali para que isso seja possível. Legal, legal. Vou aproveitar, Alisson, enquanto a gente está conversando também, trazer as contribuições que a galera está deixando aqui, certo? Kaique está falando aqui, ó, que geralmente com 800 a 900 PSI fecha a válvula, 1.200 a 1.400 ela abre, verificando tudo isso antes de instalar no poço, né? Então, ou seja, né, faz um teste da válvula antes de você descer ela no poço e instalar. Tem uma outra contribuição. Na oficina, aqui. Eu até já acompanhei, desculpa, te atrapalhei. Não, pode falar. Eu até acompanhei alguns testes desse, porque ela com 1.400 começa a abrir e 800 ela começa a fechar, porque tem um deslizamento, né, a parte da camisa, né. Para quem viu o projeto lá, que eu mandei para você, como você falou para repassar para o pessoal, ela tem uma camisa que a camisa tem um contato de fechamento com ela de início ali, entendeu? Então é onde vai fazer o início. Então tem aquele processo todo de injeção de fluido, né, onde você vai deslizando a camisa e ela não pegou ainda. Quando chega no ponto final ali, ela fecha, porque a camisa já passou toda por ela. O espaço é muito limitado. Então é por isso que tem essa diferença de pressão quando você está abrindo ou está fechando. Mas o Kaique está correto. Obrigado, Kaique. Legal, legal. Ó, o Cardoso aqui, ó, colocou o seguinte: hoje os testes estão sendo feitos em 6, 12 e 36 meses, né? O Tiago também trouxe aqui ele disse assim, ó, existe um vazamento mínimo permitido, que é de 15 SCF por minuto, né? Esse é para gás, não é isso? É para gás, né? Na verdade existe uma norma, né? Uma norma Petrobras, né? Uma norma Petrobras, inclusive é a norma 2765, né? A galera aí de plantão aí que gosta de dar uma lida em procedimento e norma, anota essa norma aí, a norma 2765 da Petrobras, onde ela até fala desse critério de aceitação, né? Na verdade, ele está lá na API 14B, né? Então ele diz que se o permitido aí é 25,4 metros cúbicos, né, por hora, né, para gás. Que seria do gás, né? Seria do gás. Isso. Que, na verdade, essa unidade de medida S metro cúbico quer dizer volume de gás, né? Ele submetido a uma ATM, né? E no caso de líquido, né, 24 litros por hora, né? Ou seja, 400 mililitros por minuto, né? Para algum tipo de líquido aí. Isso está na norma 2765 da Petrobras. É interessante a galera aí dar uma anotada aí. O Thiago até colocou aí também, aí, ó, API 14B. Então, vale a pena, galera, dar uma pesquisada aí, tanto na norma da Petrobras, a 2765, como a API aí 14B, que você vai encontrar esse detalhe aí. Alisson, e é muito bom, né, essa troca de informações, né, com o público, né? Tem um monte, cara, muito legal. Tem um monte de perguntas já aqui, mas antes de eu abrir essas perguntas aqui, eu vou abrindo e jogando aí na tela para a gente tentar conversar sobre ela. Como é que ela atua, como é que essa válvula atua na hora
na hora do seu fechamento, como é a atuação? Porque, assim, para que ela seja esse elemento do conjunto de barreira, ela vai precisar fechar. Ou seja, ela vai bloquear o fluxo do poço, né, para a superfície. Como é que acontece esse momento? Ela está lá dentro do... Ela está na coluna de produção, ela está com o flap aberto e o fluido está passando por ela. Quando é que acontece o momento de fechar? Eu vou voltar um pouco na história para que a gente tente entender qual a importância, né? Legal. Primeiro eu vou falar de um caso que aconteceu em uma sala de aula comigo, né? Eu estava fazendo especialização em engenharia de poços e tinha um professor excelente. Ele trabalha em campos, lá no mar, né, no pré-sal. O cara, assim, para controle de poços, assim, para mim foi um divisor de águas, né? E ele falou sobre esse problema, né? Que às vezes a DHSV dá problema, então tem uma conversa e coloca, né? E como eu era muito imaturo, né? Eu não sabia bem do que se tratava esse assunto, só sei que tinha que colocar a DHSV, ela estava ali para funcionar, então ela não você não poderia colocar esse nipple, né? Tinha que colocar, e ele explicou, né? E ele explicou, eu falei, não pode. Ele falou, como assim, né? Eu nunca fui de falar com o professor e ainda não sou. Eu respeito muitos professores. A gente estava em uma conversa muito boa assim. Aí eu falei que não podia deixar daquele jeito, né? E ele explicou e mesmo assim eu estava com aquilo encapsulado na cabeça. Ele falou, por que não pode? Eu falei, imagine um navio está passando e de repente aquele navio aconteceu alguma coisa com ele afunda e bate na cabeça, né, do poço. A gente precisa de um sistema de segurança que não seja na plataforma, né? Então, isso é importante. Só que depois de um tempo, eu entendi o que ele quis falar, eu senti que eu falei besteira, mas depois eu comecei a ler um pouco sobre a Guerra do Golfo, né, que sobre o Kuwait. Sim. Por quê? Porque eu estava vendo o pessoal voltando, né, da guerra, e atrás deles tem fogo, né, tem fumaça, tem um monte de coisa. Eu falei, mas como assim? Teve tantas explosões assim, para ter tanto fogo, tanta fumaça. Depois eu fui entender que o Iraque tinha invadido o Kuwait, né, e daí os Estados Unidos, os países se juntaram para tirar o Iraque lá, né, do Kuwait. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a estourar a cabeça do poço, né, ou seja, colocar granadas e estourar. Então começou a ter blowouts, né, automaticamente. Foram 730 e poucos poços lá, eles estouraram, e desses 700, mais de 700, muitos deu blowout, pegou fogo. Né? Então foi isso. Eles explodiram porque disseram que estavam com medo de ataque aéreo, né? Mas eu acredito também que eles invadiram, o Iraque invadiu o Kuwait com interesse no petróleo e também sabia que iam tirar eles de lá com interesse no petróleo. Então vamos fazer aqui uma baderna, vamos estourar as cabeças de poços e aproveitar. Então, quando eu vi isso, eu entendi exatamente uma coisa que se eu fosse falar sobre a importância da DHSV, as pessoas não iam entender e iam me achar louco. Eu falar, bem, imagina alguém colocar, eu tenho uma cabeça de poço, uma bola de Natal, com todas as válvulas ali muito boas, né, com pressões ali até 15 mil, 20 mil PSI, então não vai acontecer nada. Eu tenho a cabeça do poço também, que é altamente protegida, não vai acontecer nada. E tenho também a DHSV, não tenho, na verdade, nesse caso eu não tenho a DHSV. Sim. Porque, para que eu vou precisar de uma DHSV quando está tudo bom? Aí vem um menino novato e diz, mas se eu colocar uma dinamite explodir essa árvore de Natal, o que é que pode acontecer? Né? Mas como assim? Quem que vai fazer isso? Aconteceu lá. Então, a partir do momento que eles colocaram as dinamites, explodiram as árvores de Natal, se cada poço daquele tivesse uma DHSV, é aí que eu vou tocar no assunto para que ela serve, não teria aquilo, não teria o blowout. Porque, como eu falei antes, ela é uma válvula normal fechada. Então, ela vai estar sempre fechada. Para abrir, ela precisa ser atuada através de pressão. Como já foi debatido aqui, as pressões, né? Então, o que acontece? Se eu perder todo o sistema ali, e de repente a cabeça do poço não ter como controlar ali, de repente acontecer um sinistro, eu perder aquele sistema todo,
da cabeça do poço, eu vou perder também a alimentação de pressão hidráulica da minha DHSV. Sim. Ela automaticamente fecha. Sim. Então, ela vai perder a pressão, eu perdi o alimentador dela, então ela vai perder a pressão e depois ela fecha. Então, é para isso que ela serve. Por que, Alisson? 2 tubos, né? Ela fica abaixo de 2 tubos, ou porque ela poderia ficar muito bem no suspensor. Por que ela não fica no suspensor? Porque se eu vou ter um problema com a cabeça de produção, então se ela estiver perto, ela vai ser atingida também. Sim. Então, por isso que normalmente a gente coloca a 20 metros, porque onshore, né? Porque é mais do que o suficiente. Offshore já são outros porém, porque é mais baixo, às vezes, até para não pegar a baixa temperatura com alta pressão e criar hidratos, né? Então, por isso eu coloco ela mais embaixo, o processador. Então, essa visão de você entender que pode acontecer algo, né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Golfo do México, né? Que aconteceu aquele acidente, maior tragédia. Ali eles estavam em parte de completação ou de cimentação, ia passar para completação, então não tinha como ter a DHSV. Mas se o poço tivesse produzindo e acontecesse, de repente, que a plataforma afundar, a DHSV tinha que atuar. Poderia falhar, poderia, como o BOP falhou. Naquela época não era para falhar também. Mas a gente poderia ter outro resultado se fosse na parte da produção. Mas a história é isso, né? A história é feita para a gente estar aprendendo, estar evoluindo cada vez mais e muitas vezes saber a importância de coisas que a gente ignora. Não, e então é legal você falar sobre isso, Alisson. É legal você falar sobre tocar nessa guerra do Golfo, essas questões, porque é o seguinte, esse termo, eu fiz uma live com a Maíra, né? E perguntei a ela sobre quando é que esse termo integridade ganhou força, ganhou espaço no meio do petróleo. Claro que a palavra integridade a gente já conhece, né? Mas como foi que ela achou espaço no meio do petróleo, né? Dessa dinâmica que a gente trabalha, e como foi que ela apareceu para a gente, né? Integridade de poços. E você vai ver que você tocou em uma das coisas, um assunto aí, que é uma das coisas que fundamenta o SGIP, a preocupação com a integridade do poço, né? Porque quando a gente começou a falar de integridade de poço, de barreiras de segurança, foi, infelizmente, né? Vou colocar essa palavra aí, foi infelizmente quando grandes problemas, grandes acidentes, grandes catástrofes aconteceu, né? Então, assim, essa sua analogia com a Guerra do Golfo ali é totalmente pertinente, porque como você fez uma excelente analogia aí, eles explodiram a cabeça do poço, eles danificaram a barreira de segurança que aquele poço tinha. E aí vem o blowout, né? Acontece o poço começar, como a gente diz no jargão do petróleo, né? O poço começou a botar fora, né? E se realmente tivesse uma DHSV, claro, lembrando que o Alisson, lá no início da conversa, ele fez todas as colocações. Qual é o tipo de poço que vai poder instalar, qual é o poço que não pode instalar. Mas se o poço que fosse adequado para ter uma DHSV tivesse, talvez fosse diferente, né? O cenário fosse diferente. Então, assim, a analogia foi perfeita, totalmente pertinente, Alisson. Cara, eu estou aqui preocupado porque tem um monte de perguntas aqui. Eu vou abrir... Deixa eu fazer... Está me ouvindo? As perguntas. Eu não sei se você queria continuar alguma coisa, mas logo em seguida, se você coloca aí, eu vou abrir aqui, porque tem um monte de perguntas mesmo, cara. Tem um monte. Deixa eu fazer uma colocação aqui, dá os números também, né? Para esse acidente, né? Ou esse acidente não, né? Esse atentado, né, que aconteceu, depois da guerra, teve que mobilizar 16 mil homens, né? Ou seja, e tudo para acolher esses 16 mil homens, né? Por alimentação, né? Alojamento, todo o processo, maquinário. E era um projeto para que você parasse o incêndio durante esse processo, ia durar 5 anos, para que você pudesse dar jeito, né, ali
na parte. Só que nesse período, os caras também, né, o pessoal de lá começou a ficar especialista naquele ponto. Ou seja, o que não dava certo em um poço, 2, 3 coisas não davam certo, 5 coisas, 10 coisas não davam certo. A 11ª ali dava, então, para o próximo poço ele já anulava todas aquelas 10 que não deram certo. Então, um processo que era para durar 5 anos, né, com início ali pelo problema que eles estavam tendo, durou 8 meses. Né? 8 meses eles conseguiram recuperar. Um negócio interessante também, eu não sei se o José está aqui, né, José André, eu não sei se foi com eles, né, se não foi com eles, eu não sei, não sei com quem foi. Que a gente chegou em um poço, que o poço, a gente não lembra o que ia fazer, se era uma completação, alguma coisa assim. E quando a gente chegou lá, a cabeça do poço estava torta. Um carro, alguma coisa, alguma máquina grande tinha batido na cabeça do poço e a cabeça do poço ficou torta. Né? Então, esse foi um problema grave, né? Porque foi uma batida na cabeça de um poço, danificou ali a parte de superfície. Mas não foi pior porque o poço não estava em produção, né? Mas nesse momento, né, dependendo dessa gravidade da pancada, né, poderia ser uma pancada maior, ter tirado ali a cabeça do poço, e se tivesse com a árvore natal, ia ter mais margem de alavanca, né? Então você ia ter mais potencial para quebrar tudo, e aí nesse momento a gente ia precisar de uma DHSV se o poço estivesse produzindo ali por surgência, né, ou gás, ou alguma coisa. Legal. Gás lift, quando eu falo, tá bom? Porque o gás também é surgente. Legal, legal. Deixa eu aproveitar aqui e dar um alô aqui para uma galera que está aqui. Christian, que está aqui. Então tem um pessoal que eu conheço aí. Livre. Eu mando um abraço, tá bom? E obrigado. Marcos está aqui, o Marcos Ramalho está aqui, a Mili está por aqui também, Senhor Souza. Olha aí, ó, Mundo Offshore está aqui, bacana aí, uma honra aí. Tá aqui o Mundo Offshore. Eu agradeço pelo apoio deles aí, legal, ó. Legal. O pessoal do Mundo Offshore me ajuda muito no crescimento da página, na divulgação do meu trabalho. Muito obrigado. Eu sigo bastante aí, a galera aí, ó. Galera, ó, quem tá aqui aí, se não conhece, eu tô até brincando aqui, né? Se você não conhece Mundo Offshore aí, segue lá, que os caras são feras demais, tem muito conteúdo. Recentemente assisti uma live muito bacana também entre o pessoal do Mundo Offshore e o Portal Petroleiro, muito legal, falando aí sobre o impacto aí na economia aí com essa guerra, principalmente aqui no Brasil, falando do petróleo também, muito bacana. Alisson, como eu disse a você, eu vou abrir aqui as perguntas, tem um monte de pergunta mesmo, estou até preocupado aqui com o horário, tem muita pergunta, vou soltar aqui algumas para ver o que tem aqui, ó. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma aqui agora. Como pode ser identificado em superfície a falha da DHSV? Quem mandou foi a Rayana Almeida, se eu não me engano é isso. Rayana Almeida. Dá para a gente identificar na superfície que se a válvula falhou? Dá de duas maneiras, né? Dá durante a produção, né? Eu posso estar produzindo e, de repente, estar produzindo menos. Então, o flap pode ter fechado automaticamente e daí eu já vou no poço esperando que essa válvula falhou e eu vou ter que dar um jeito ali. Então, sim, dá, mas também dá durante os testes, né? Ou seja, ela está aberta, plena, só que aí quando eu vou descarregar a pressão, ela não fecha. Então, esse aí também é um problema. E o problema também de teste, né? Esses testes, como a gente comentou aqui, que eu posso ter um limite ali de 0,4 litros em 1 hora, então vamos supor que ele deu aí 2 litros em 1 hora. É pouco, mas não está funcionando. Ela não está ali atendendo a necessidade dos padrões, digamos assim. Alisson, se eu deixar uma válvula dessa no poço e tiver um blowout em um acontecimento, vai amenizar o problema? Sim, vai. Ele não vai dar uma passagem 100%. Mas é melhor, já que tem esse problema, já que a gente está tendo um gráfico aí que está tendo resultados negativos com testes, então é mais interessante que troque, ou tem aquele sistema de controle, né? Uma conversa e a gente vê o que pode fazer, colocar um NIP, e aí cuidar de outros pontos para que realmente a DHSV não seja uma válvula que seja necessária, mas que a gente possa prosseguir até dar um jeito nela. Massa, muito massa. Cara,
Deixa eu soltar mais um aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, tem um aqui do Tarcísio, esse é o conterrâneo aí, ó. Há outras válvulas de segurança no fundo do poço, além da DHSV? Existe alguma outra? Galera, ó, antes do Alisson responder, ó, se você quiser também responder aí, escrever aí nos comentários respondendo, participe também, né? Compartilhe com a gente o seu conhecimento. Não se preocupe só em aguardar o Alisson, não. Pode comentar aqui as respostas, tá? E se a gente não responder hoje, a gente vai preparando aí para responder. Sim. Responder durante outros dias. A pergunta do Tarcísio é muito interessante, né? A gente tem, vamos supor, as válvulas que temos em um poço, né? Temos a árvore de Natal, né, que tem as válvulas ali, mestra, de pistoneio, né, laterais. E aí abaixo temos a DHSV. Se você for falar em uma válvula, em um poço produzindo, normalmente um short, não tem, né? Eu não conheço. Eu estou dizendo produzindo, né? Produzindo ou injetando, dependendo da necessidade ali. Mas poços inteligentes, né, principalmente no mar, lá no pré-sal, né, ou poços relacionados ali, temos válvulas de acionamento, de abertura e fechamento, né, automático, né? Você lá da superfície, você faz esse fechamento. Por quê? Quando eles vão perfurar um poço, às vezes precisam perfurar em várias zonas, né? Ou mesmo o poço horizontal ou ramificado, digamos. Então, eu quero produzir por uma zona e não pela outra. Então, eu posso ter esse controle. Falha, falha. Já ocorreu, ocorreu. E um tempo com muita frequência. Estavam em testes e hoje eu não sei como é que está mais. Também existem as falhas, eu tenho certeza que hoje existe, mas eu acredito que quando falha naquele tempo, imagine uma sonda custando aí 600 mil, né, a diária. Então, eles vão evoluindo e diminuindo esses erros. Mas, para esses poços, eles têm esse sistema de controlar qual é a zona que vai produzir, e até para estudos, porque eu estou produzindo ali de 4 zonas. Eu quero fechar, eu quero saber, está vindo um pouco mais de água, de gás de uma zona. Se eu estou produzindo em 4, eu tenho que fazer alguma coisa para saber de onde está vindo. Então, eu posso chegar e fechar ali uma das zonas, 3 zonas, para fazer teste de uma. Se for aquela, tudo bem, mas vou fazer nas outras para saber o quanto que as outras estão participando desse gás também. Se é uma válvula de segurança, até então, até o meu conhecimento, não é. Tá bom? A válvula de segurança é a DHSV, tá bom? E as outras lá da parte de controle de fluxo, eu não conheço como de segurança. Beleza, beleza. Vamos ver aqui, vamos soltar mais um aqui. Deixa eu ver. Mas aqui. Pode ser, né? Também, né? Como é? Mas pode ser, né? Ocorrer algum problema, e de repente precisar fechar, ou fechar ela, fecha. Mas qual é o problema? Se ela está aberta e de repente a minha plataforma tem um problema, um incêndio, longe disso, né, que isso não aconteça nunca, mas se tiver um incêndio e a plataforma vir a afundar, eu não sei se ela tem sistema para fechamento automático. A DHSV é uma normal fechada, então a partir do momento que corta essa alimentação do óleo, ela vai lá e fecha automaticamente. Então, é isso. Ela não tem uma mão ali para liberar ou não, né? Ela tem a função dela. Legal. Vamos mais um aqui. Estou pegando aqui aleatório, né? Mas tem muita pergunta aqui, cara. Mas está aqui, ó. O Sandro perguntou o seguinte: quais os principais fatores que indicam a necessidade de instalação da válvula DHSV? Ou seja, né? Quando é que aparece essa necessidade? Quando é que tem essa necessidade de instalar uma DHSV no poço? Essa pergunta do Sandro, ela é muito interessante, porque quando eu falo, ó, poço surgente, né? Então, eu vou colocar uma DHSV. Tá bom, Alisson, poço surgente, mas temos poço de óleo surgente, tem um poço de gás surgente, mas muitas vezes hoje, só faltando um ponto aqui, antigamente você perfurava o poço para produzir óleo, né? E hoje é diferente. Hoje você perfura para produzir, mas já tem um campo novo ali, voltando, né, um campo novo, você perfura ali para produzir, mas você também tem que criar um projeto para
perfurar poços durante a perfuração de produção para injetar. Porque às vezes você pode perder a capacidade do reservatório, porque você pega o óleo, ele diminui ali os poros, e quando você vai injetar, eles já estão danificados. Então já existe esse processo de que você perfure o poço e também já perfura o poço para injeção, que enquanto você está produzindo, você está alimentando ali com a pressão da injeção. Esse poço de injeção, ele vai ter uma pressão de reservatório igual ao de produção? Sim. A diferença é que ele vai estar injetando e o outro vai estar produzindo. Então, a necessidade de uma DHSV nesse poço, sim, porque ele tem pressão também. Se acontecer alguma coisa com ele, ele vai ficar aberto e daí pode ter esse problema de blowout. Eu não sei também se existe algum sistema de proteção a isso, se existe uma tecnologia. Até então, eu sei que é o DHSV e acredito que até hoje é isso. Legal. Então, sim. Outra coisa também são poços de gás lift, né? Ou seja, quando eu uso o poço de gás lift, eu estou usando ali, alimentando o gás lift para aumentar a pressão, mas aquele poço também é sujento. Se eu deixar ele produzir, ele vai produzir. Não vai produzir economicamente viável, né? Eu posso aumentar a produção através do gás lift. Então, alguns poços também usam BCS e aí vai. Legal. Beleza, beleza. Ó, aí aproveitando aqui, ó, a M Isadora 08 perguntou, então não é em todos os poços que tem essa válvula? Não, não é não. Não é em todos os poços que tem essa válvula, não. São alguns tipos de poços que você vai encontrar esse tipo de válvula. Vamos lá. Bombeio mecânico não tem, porque ele tem um flap, né? O BCS, também, o BCP, porque tem uma haste passando e ele impediria ali que o flap funcionasse, né? Então não tem esse sistema. Legal, deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui, ó. A Laila Oliveira perguntou o seguinte: quais as vantagens e desvantagens dessa válvula? Diga aí, Alisson, você acha que você enxerga alguma vantagem em ter e alguma desvantagem? Pô, botou a DHSV e me deu esse pepino aí, eu não vou poder fazer nada. A vantagem é que você vai ter um poço mais seguro. Legal. Todo mundo que quer investir, né, ou seja, a gente vê aí os ganhos com o petróleo, mas se um poço desse der errado, né, der um blowout, né, fazer um derramamento, para aquela empresa que conquistou, vai tudo para o lixo. Assim, o dinheiro, todo que ela conquistou foi sujo pelo óleo. E se esse óleo for para alguns lugares, né, como rios, né, lugares que pessoas vivem, é complicado isso. Então, você ter uma DHSV, né, você vai estar se livrando de tudo isso, claro que ela funcionando 100%. Né? Então, sempre vai ser bem positivo você ter ela. A desvantagem, custos. Né? Ela é muito cara, é uma válvula muito cara para você ter acesso. Então, você pode ter muitos sistemas que, dependendo da pressão do poço, você pode provar que não há a necessidade dela, né? Mas existe todo o regulamento, existe tudo aí que conversam sobre isso, né? A outra desvantagem é que elas falham, né? Então, além de ser um alto custo, elas falham, né? Então, tem muitos testes com falhas, né, dessas válvulas, às vezes mesmo. Ela fecha, não quer abrir, ou fecha automaticamente sem a necessidade do operador, né? Ela fechou por alguma falha, algum vazamento. Então, tudo isso, tudo que envolve ali um estudo é um prejuízo, mas uma evolução ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela falha, então vamos ver o que está acontecendo isso. O custo, se começar a sair com mais demanda, começa a baixar também. Então, tudo isso é trabalhado. O que não pode deixar o poço também, que necessita desse equipamento, sem o equipamento. Então, a vantagem é porque ela é essencial para um poço surgente, né, para um poço que produz com alta vazão, e a desvantagem são os problemas criados pelas falhas, né, pelo custo, e englobando isso aí você acha muitos outros assuntos, né, mas aqui sendo direto. Legal, legal. Aproveitar aí também uma contribuição aqui do Carlos Sena, ele botou aqui, ó, uma vantagem é o poço seguro em relação a vazamento e com 2 barreiras de segurança ao desequipar o poço. Boa
Boa análise Isso. aí. Muito legal, muito legal. Você tem como é que é, barreiras solidárias, né? O conjunto. Você tem uma primária, conjunto solidário de barreiras. Tem uma primária, que é a DHSV, e tem a secundária, que seria a árvore natal. Sim. Então você ali já está trabalhando em conjunto também. Legal, exatamente, exatamente. Cara, olha só, a gente tá com um número ainda bom da galera. A gente já tá aí, já passou aí uma horinha de bate-papo aí. Mas assim, ó, como a gente hoje bateu um número bem legal, cara, a gente vai soltar no instante aí uma promoção aí boa para o curso aí de Gás Lift, método de elevação para Gás Lift, tá? Que vai acontecer no dia 28 e 29 de maio aqui na cidade de Alagoinhas. Né? Eu estou agora aqui na cidade de Alagoinhas e o Alisson está em Aracaju agora, lá no estado de Sergipe, aí, ó, terra boa. Então, assim, galera, ó, fica esperto aí que daqui a pouco a gente vai soltar aí uma promoção aí para você aí se inscrever aí, vai ser muito legal. Vou soltar mais algumas perguntas aqui, eu tenho certeza, infelizmente, não vai dar para responder todas, tá? Então, eu peço até já... Deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Aí, a galera, né, que mandou... Posso fazer um agradecimento? Posso fazer um agradecimento antecipado? Porque eu recebi, né, um copo aqui um copo e uma garrafa térmica, né? Eu não sei se eles devem estar aqui, alguns deles, eu não sei, se manifestem aí depois, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unicamp, né? De um evento que legal. Eu dei palestra lá. Então, eu não sei se eles estiverem aqui, eu quero agradecer. Eu recebi em casa, né? Caixinha toda bonita, tudo bem bonito. Obrigado a vocês. Isso, o famoso recebidos, né? Foi um evento pela Total, né? Que eu participei lá com eles. Legal. E aí eu tive recebidos aqui. Muito obrigado. Legal, muito bom. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, Alisson, e depois a gente abre aí para a galera também fazer. Aí, deixa eu ver aqui. Ó, não, essa daqui eu vou soltar aqui, ó, só para zoar a cara dele. Ó o que o cara colocou para a gente aqui, ó. Uma curiosidade, você conhece mais alguém que produz esse tipo de conteúdo? Olha aí, ó. O Dan, tirando onda na cara de animações. A daqui do evento, né? Da live, né? Vamos lá. Esse Dan gosta da zoeira, Alisson. Eu vejo lá ele curtindo minhas publicações também. Agradeço muito ao pessoal. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, só mais um aqui. Mais um do Sandro aqui. Quais os principais fatores que indicam a necessidade de instalação da válvula DHSV? Meio que um pouquinho, há um tempinho atrás, você respondeu meio parecido, mas vale a pena aí, né? Quais os fatores, assim, principais, assim, que vai dizer assim, ó, a gente precisa colocar uma DHSV aqui nesse poço? Claro que considerando um poço que dá para instalar uma DHSV, né? Fatores onshore, fatores offshore, né? Tem essa diferença. Certo. Antigamente, eles perfuravam um poço e quando o poço dava blowout, né? Eu estou falando bem antigamente, né? Eu estou falando ali nos anos de 1800, né? E 70, 80. Eles soltavam mais dinamites, né? E explodiam e aí criavam crateras, essas dinamites, e o óleo começava a migrar, né? Ali pelas crateras, porque fechava o buraco principal e migrava. Eles cercavam com areia e aí eles começavam a fazer um lago, né, de petróleo e pegava de balde para refinar. Então o que acontece? Quando eu falo isso por quê? Porque você ter um poço com uma vazão boa, né, um surgente com uma vazão interessante, e você fala, eu vou instalar DHSV, existem padrões que exigem isso, né, mas eu posso aqui, de repente, se tiver um blowout, alguma coisa, para conter aquele vazamento, é bem mais fácil do que no offshore. O exemplo exemplo aqui é o Golfo do México, né? É o que aconteceu. Se fosse em terra, você poderia criar barreiras gigantes ali, deixar o poço produzindo e ali você poderia ter o controle naquele poço ali, né? Mas em mar é tudo bem mais complicado. Então, o que é que exige, né, eu ter uma válvula dessa? Se é um poço surgente, né, se é um poço produtor, BCS, e ele tem força para chegar até a superfície,
eu já acho interessante colocar, né? O acho que eu estou dizendo aqui é as normas, né? Que já exige algum ponto ali que você tem que ter uma DHSV. Em terra pode ser avaliado, em terra pode ser conversado muitos fatores, mas os fatores são esses, né? O poço, o que é que ele pode oferecer se de repente tiver um sinistro, né? Como colocar uma dinamite, né? Quem chegar agora vai dizer, tem que colocar uma dinamite na cabeça do poço, né? Então colocar uma dinamite, né? Qual é o estrago que ele pode trazer? Então tudo isso você tem que avaliar, né? Como eu falo, hoje a gente não precisa pensar mais, existem as normas, né? Existe todo o procedimento para ser cumpridos, né? Para serem cumpridos, mas é por esse caminho. Legal, legal, legal. Prazer imenso estar aí com você, bater esse papo, foi super esclarecedor, né? Muito conhecimento aí para todo mundo, né? Tem uma galera já com a gente já é um pouquinho tarde, já são 21h18. Agradecer a cada uma pessoa que passou por aqui. Aproveitar, pedir desculpa também se você deixou sua pergunta e a gente não liberou aqui na tela, no Face. Se você mandou algum comentário que era para a gente ler, a gente não conseguiu ler, né? Mas assim, o melhor de tudo é que estávamos juntos, né? Foi muito legal, muito bom. Eu espero que realmente, de verdade, tenha feito sentido aí para todo mundo, né? Tenha contribuído de alguma forma para todo mundo que está aí com a gente, que ficou até agora. E aí, queria deixar esse espaço aí, Teles, para você falar suas considerações finais aí para a gente já embarcar aí na nossa noite aí. Só agradecer pela a presença de todos até agora, né? E também os que participaram tiveram que sair, só passou, então agradecer a todos. E essa parte de vocês são muito importantes, né? Eu fazer uma live e a presença ali de vocês só alimenta cada vez mais a gente trazer um trabalho mais interessante, um produto mais interessante. E tudo isso aqui é trabalhado para vocês. Então, é a parte da informação e a gente vai agregando, aprendendo também com vocês, né? Como hoje essa live vocês vieram passando, colocaram informações aí que ajudou até aqui na live. Então, eu agradeço não só pela presença, pela participação, quem chegou, quem saiu. Isso conta muito aqui para a gente, como sempre, né? Vocês somando. E é isso. E a última palavra é estudar, entendeu? Estudar. Só para deixar aqui uma mensagem final, eu assisti um podcast uma vez de um rapaz que ele falou que passou um tempo, né, foi visitar a Coreia do Norte, né, e lá a gente sabe que é um lugar fechado, né, um lugar que você define o seu futuro da família que você nasceu, né? E ele falou que aqui no Brasil a gente sabe que tem vidas, né? Que tem vidas e vidas, né? Tem pessoas que têm condições, tem pessoas que não têm, mas ninguém coloca o dedo na sua cara para dizer que você não pode. Aqui pode ser mais difícil, mas você consegue. Então é para você colocar isso na sua cabeça, entender que o caminho é seu, os estudos é seu, aquele tempo que você se dedica durante o dia é o que você vai colher depois, entendeu? Leituras, livros, o curso aí mesmo que o PW está ofertando é um grande agregador para quem é da área de petróleo, para quem quer conhecer mais o sistema. Então é isso, o que eu sempre tento entregar para as pessoas você está fazendo certo nesse momento, né? Independente que esteja aqui ou não, você está fazendo algo certo. Mas a partir de amanhã vamos somar um pouco mais com o que estamos colocando hoje. Show de bola, cara. Show de bola, parabéns. Galera, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Alisson, prazer imenso. Logo, logo vou estar aí de novo em Aracaju. Vou lhe convidar de novo para a gente se encontrar, certo? Eu espero que dessa vez você não esteja atolado de projetos. Dá um jeito. Dá um jeito. Vamos tomar um açaí em Aracaju, viu? Vamos tomar um açaí. Sim. Beleza, galera, mais uma vez, grande abraço aí para vocês. Alisson, boa noite aí, demais aí, foi muito bom. Muito boa noite, pessoal. Aí. Vai ficar gravado aqui no IGTV. Pode compartilhar aí com a galera aí, vai ser muito legal. E depois, se você puder, comenta lá nessa postagem da gente, vai ser legal também
para a gente dar um up aí na plataforma aí do Instagram. Aí. Valeu? Um abração aí para todo mundo. Boa noite. Até terça-feira que vem.